Oi, pessoal! Hoje vamos falar sobre um país lindo, mas que enfrenta inúmeros problemas. Vamos todos juntos para Cuba. Bora pro vídeo! Cuba é um país que fica no Oceano Atlântico e está a apenas 170 quilômetros do estado da Flórida, lá nos Estados Unidos. O país é formado pela ilha de Cuba e por outras ilhas menores, como a Ilha da Juventude, por exemplo. Tem mais de 109 mil quilômetros quadrados, o que comparativamente é um território um pouco maior do que o estado de Pernambuco aqui no Brasil. A maior parte do território é plano e ele conta com baixos planaltos. O clima é tropical úmido e tem temperaturas médias superiores a 26 graus. Cuba possui florestas tropicais, sendo que muitas delas foram devastadas no período da ocupação do território. E também é um país que sofre com períodos de grande instabilidade climática, apresentando ocorrência de furacões. A ilha foi colonizada por espanhóis e, durante esse período colonial, eles receberam muitos africanos para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar. Os Estados Unidos, por mais de uma vez, tentou comprar a ilha da Espanha, em razão do seu interesse na produção de açúcar e também em razão da proximidade ali do seu território. Em 1868, teve início a Guerra pela Independência de Cuba. Como os Estados Unidos eles tinham interesse nas relações já existentes no território cubano, eles passaram a auxiliar aquele povo contra o governo espanhol. Como a Espanha não conseguiu enfrentar o exército dos Estados Unidos, eles concederam o controle de Cuba, assinando o então Tratado de Paris. Logo após, teve início inúmeras manifestações para que a ilha fosse anexada ao território dos Estados Unidos. O líder da independência, José Martí, ele já tinha morado lá nos Estados Unidos e ele não acreditava que fosse o melhor para Cuba essa anexação do território aos Estados Unidos. E em 20 de maio de 1902, Cuba finalmente conseguiu a sua libertação dos Estados Unidos. Como nós já falamos, o Tratado de Paris, que foi celebrado entre os Estados Unidos e Espanha, concedeu aos Estados Unidos o direito de atuar como interventor de Cuba. Então, nesse momento, várias tropas americanas passaram a ocupar várias cidades cubanas. Foi justamente nesse cenário que, no ano de 1900, Cuba escreveu a sua primeira Constituição. Em razão disso, foi anexada na Constituição uma cláusula que assegurava aos Estados Unidos o direito de intervir militarmente em Cuba. Em 1903, os Estados Unidos tomaram a base naval de Guantánamo, onde até hoje os estadunidenses eles mantêm pessoas presas que eles consideram então de alta periculosidade, mesmo sem acusação formal e mesmo sem processo. Após a independência, Cuba passou a ser governada por diversos presidentes, mas a maioria acabou envolvida em casos de corrupção, o que fez crescer desejos de mudanças em sua população. Em 1933, Fulgêncio Batista ele instaurou um golpe de Estado em Cuba, e isso aumentou ainda mais o sentimento de revolta da população. 20 anos depois, em 1953, um grupo paramilitar liderado pelo então Fidel Castro não teve êxito em uma primeira investida. Vários do grupo acabaram presos, incluindo Fidel e Raul Castro. Eles ficaram presos até 1955,
quando então eles foram anistiados e acabaram se exilando no México. Foi nesse período que o médico argentino Ernesto Guevara, o famoso Che Guevara, se uniu ao grupo, que também contava com Raul Castro, que era irmão de Fidel Castro. Em janeiro de 1959, o grupo de Fidel Castro conseguiu finalmente tomar Havana, que é a capital de Cuba, e instaurar então um novo governo. Em seus primeiros anos, o governo de Fidel sancionou leis reduzindo o valor dos aluguéis, da eletricidade e de outros serviços básicos para a população. O Fidel ele também aboliu a discriminação racial e estatizou grandes empresas, que naquele momento a grande maioria delas pertenciam a empresas americanas, e ele tornou então todas essas empresas pertencentes ao governo cubano. Ele também realizou a reforma agrária, que de uma forma bem resumida, é uma redistribuição das terras para os trabalhadores do campo. Essas atitudes não agradaram o governo dos Estados Unidos, que tentaram invadir a ilha em abril de 1961, mas eles não obtiveram nenhum sucesso. Em dezembro de 1961, o governo de Cuba anunciou o rompimento de relações diplomáticas com os Estados Unidos, e eles aderiram a um alinhamento com a então União Soviética. Nesse momento, os Estados Unidos eles proibiram viagens de americanos para a ilha de Cuba. Em 1962, os Estados Unidos declararam um bloqueio econômico em relação a Cuba, deixando então de comercializar com aquele país. Desta forma, as exportações de Cuba passaram a ser para a Europa, principalmente ali para a então União Soviética, e para outros países como Polônia, Hungria, entre outros. Com a implantação do socialismo, empresas, bancos e boa parte das terras passaram a ser de controle do governo. Os principais investimentos do governo cubano foram nas áreas de saúde e educação, que sempre serviram de modelo para o mundo todo. O desemprego em Cuba é quase inexistente, mas os salários pagos são muito baixos. Itens essenciais para viver com dignidade, como papel higiênico e sabonete, por exemplo, são racionados. E Cuba também tem problemas muito grandes no setor de transportes e também em relação a restrições ao acesso a bens de consumo. Cuba é governada sob um regime ditatorial, onde na prática são proibidas as eleições de candidatos opositores. A liberdade de expressão é proibida e também há relatos de casos de perseguição a homossexuais. Entre as décadas de 60 e 70, estima-se que mais de 500 mil pessoas fugiram de Cuba. O fim da União Soviética só dificultou ainda mais a vida dos cubanos, que continuaram sofrendo com os embargos econômicos por parte dos Estados Unidos e também com o racionamento de produtos. O país passou a viver de forma isolada, longe de qualquer ideia de globalização. Ainda assim, na década de 1990, o governo cubano abriu o país para investimentos no ramo hoteleiro e turístico, o que passou a auxiliar a economia cubana. Após a saída de Fidel Castro do poder, a ilha de Cuba tem ensaiado algumas mudanças na sua política. Desde 2008, Cuba tem liberado diversas atividades econômicas para a iniciativa privada. No fim de 2014, o então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, deu início a negociações, inclusive reabrindo a embaixada dos Estados Unidos lá em Havana.
O que se observa ainda hoje é que Cuba é um país cuja população ainda ganha salários muito baixos. Há racionamento de produtos, a imprensa ainda sofre censura e ainda não há eleição direta para presidente. Os destaques econômicos de Cuba ficam por conta do turismo e da exportação de produtos minerais. Cuba é o 10º maior produtor de níquel do mundo e é o 8º maior produtor de cobalto. Também há um destaque na exportação de açúcar e tabaco. Quem nunca ouviu falar nos famosos charutos cubanos? Mais da metade das exportações cubanas vão para países da América, e desse montante, mais da metade vai direto para a Venezuela. A falta de investimentos no setor agropecuário fez com que Cuba perdesse mercado. Para ter uma ideia, em 1990, Cuba era o maior exportador mundial de açúcar. Em 2017, eles estavam na 11ª posição e o Brasil ficou em primeiro lugar naquele ano. Cuba, que viva Cuba! Cuba para sempre! Cuba, que viva Cuba! E era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês em uma próxima oportunidade. Um beijo, até mais. Tchau!